Olá, gente. Beleza para você, com todo mundo? Então, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o capítulo 38. E esse capítulo ele vai trabalhar exatamente com a questão da República, né, desde a sua proclamação até ali 1920, né, quando nós temos os primeiros movimentos de insatisfação, movimentos assim não populares, de insatisfação contra os rumos tomados por essa República. Tanto é que quando a gente fala de República no Brasil, nessa iniciada em 1889, nós dividimos essa república em fases. Né? Nós temos uma primeira fase de 1889 até 1891, que vai ser chamado de governo provisório. Depois, de 1891 até 1894, que aí já é o governo, né, são os governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A essa fase se dá o nome de República da Espada. Depois, uma outra fase, iniciada em 94, que vai até 1930, que recebe o nome de República Oligárquica, né? E aí todo esse período de 89 a 30 também entra como a chamada República Velha, certo? Depois, nós temos um segundo momento, né, que vai começar com o governo Vargas, de 1930 até 1945, que é chamado de Era Vargas. Né? O Vargas, depois de Pedro II, vai ser o governante mais longevo da história do Brasil. Aí, com a deposição de Vargas, com o fim do Estado Novo em 45, tem um período que se chama República Nova ou Segunda República, que vai de 45 até 1964. Esse período vai ser caracterizado por um avanço dos valores democráticos. Né? Nós temos as eleições de presidentes, embora nesse período nós tenhamos tido aí as pressões que culminaram com o suicídio de Vargas, mas de qualquer maneira, né, digamos, nós tínhamos uma normalidade democrática. Em 64 ocorre o golpe de Estado que derrubou João Goulart do poder, e aí, nesse caso, se inicia a ditadura militar, que aí é a república militar, é o regime militar, é a ditadura militar, né, com todas as características que nós estudaremos mais adiante. E com o fim desse regime ditatorial, em 1985, nós temos o início da chamada Nova República, né, o período de redemocratização, que devolve o poder aos civis, mantém a regularidade das eleições, né? E aí, a partir de 1989, são realizadas, depois de 29 anos, perdão, são realizadas eleições para presidente da República, tá? Então, esse é o período que vai ser conhecido aí como período republicano, ok? O início da República vai ser caracterizado por uma ação conjunta de militares e civis, motivados por um discurso republicano que tem suas origens lá no contexto da Guerra do Paraguai e que vai, obviamente, conquistar, né, como diria, corações e mentes de alguns desses brasileiros. Eu estou, nesse caso desses brasileiros, eu estou excluindo, obviamente, a população, porque essa não participava das questões políticas. E como é que isso se concretiza, né? Como é que isso se materializa? A primeira coisa é pensar o seguinte: houve a elaboração de um manifesto republicano. Então, esses setores, insatisfeitos com os rumos tomados pela monarquia, decidiu exatamente desenvolver um texto, defender mais abertamente a República, algo que era impensável antes, tá? E aí não apenas a publicação de um manifesto republicano, mas também a criação de partidos republicanos regionais. Né? Nós temos o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, né? O Partido Republicano em diferentes outras províncias, mas esses dois eram os mais importantes partidos. E passaram, como eu falei, defender abertamente a proclamação da República, né? Entendendo que a República seria a única maneira de tirar o Brasil da sua condição de atraso econômico, certo? Então é isso que está posto nesse momento. Como é que vai então acontecer essa proclamação da República? Ela pode ser interpretada como um golpe de Estado, não estaria equivocado a afirmar isso, embora eu ache perigoso também a utilização desse termo, mas de qualquer maneira foi um movimento político que pôs fim à monarquia. Agora, diferentemente, né, do que aconteceu lá na França revolucionária, e aí até aquela representação do quadro de Jean-Luc David, né, ou
a liberdade guiando o povo, né? Isso não aconteceu no Brasil. Muito pelo contrário. O movimento de proclamação da República aqui foi feito pelo alto para o alto. Tá? Então, os militares, com esses setores organizados da chamada sociedade civil, cafeicultores, intelectuais urbanos e outros defensores do projeto republicano, se deslocaram em direção ao Paço Imperial, no Rio de Janeiro, onde hoje, né, é um museu ali perto da Praça 15, né? E aí fizeram a derrubada do regime monárquico, destronaram Dom Pedro II e instalaram um novo regime, certo? É interessante perceber o seguinte, talvez a fala que melhor traduza esse contexto tenha sido proferida pelo jornalista Aristides Lobo, que descreveu a situação nos seguintes termos: a população do Rio de Janeiro assistiu a tudo bestializada, ou seja, ela não sabia o que estava acontecendo naquele momento, certo? E aí foi feita a proclamação da República, os militares, né, nomeiam o Deodoro da Fonseca, que não era tão republicano assim, ouso dizer que ele era até monarquista, como o primeiro presidente da República, mas o fizeram porque o Exército, como é uma instituição hierárquica e obedece essa hierarquia, então colocou como presidente o oficial de mais alta patente e mais velho, né? Então o Deodoro preenchia esses requisitos e por isso foi nomeado presidente da República. Esse momento em que Deodoro assume a presidência, nós denominamos de governo provisório, né? Foi uma falha, mas tudo bem. Governo provisório. Então o Deodoro assume a presidência, mas de qualquer maneira, né, as mudanças precisam ser feitas. A primeira delas resultou exatamente do fim, né, da revogação da Constituição de 1824, a Constituição do Império, e a formação de uma Assembleia Constituinte que seria responsável pela elaboração da nova Constituição. Essa nova Constituição, depois de muitos debates, muitas conversas, ela veio a ser promulgada, ou seja, ela foi colocada em debate no plenário, foi votada, os artigos foram votados, né? E aí ela foi promulgada no dia 23 de fevereiro de 1891, certo? E aí ela estabeleceu várias características consideradas importantíssimas, como, por exemplo, o fim do voto censitário, a proibição do voto aos analfabetos, né? O voto aberto, a adoção do federalismo. O federalismo significa os estados terem mais maior autonomia em relação ao poder central, a proibição do voto de militares e padres, porque como são instituições poderosas e hierárquicas, poderão influenciar o voto. Então, como a grande maioria dos representantes no parlamento eram alinhados com o pensamento oligárquico, então, obviamente, as oligarquias, temendo essas duas instituições poderosas, igreja e exército, decidiram por vetar a participação dos militares, principalmente no caso de baixa patente, no processo político eleitoral. Tá? Então a Constituição está colocada dessa maneira, certo? Então essa é a primeira fase. Depois aí, 3 dias depois, no dia 26 de fevereiro, são realizadas eleições para presidente e vice-presidente da República. Esse formato ele vai ganhar fôlego, vai ser utilizado até 1960, quando são realizadas as últimas eleições antes da ditadura militar, quando você vota no presidente e no vice-presidente. As duas chapas que concorreram nessa eleição para presidente, né, ali no colégio eleitoral, ou seja, os deputados seriam os responsáveis pela eleição do presidente e do vice-presidente. De um lado você tem o Marechal Deodoro da Fonseca, né, e como candidato do Marechal Deodoro, o Van der Kolken, né? Então, assim, ele seria, digamos, o candidato a vice. Do outro lado, nós temos como candidato a presidente o Prudente de Moraes, representante das oligarquias paulistas, e como candidato a vice
o Marechal Floriano Peixoto, né? Então essa foi a divisão. Quando nós tivemos a eleição, em 26 de fevereiro, os deputados constituintes, agora formando aí o colégio eleitoral, votaram em Deodoro da Fonseca para presidente e Floriano Peixoto para vice, tá? Então essa é a primeira parte aí desse processo político que caracterizou, né, a primeira fase aí dessa república. Então, gente, começando esse segundo momento, né, o Brasil, ele passava por um problema econômico, então o Rui Barbosa idealizou um projeto de fomento ao desenvolvimento econômico que visava exatamente resolver os problemas econômicos do país através da emissão de papel moeda e a concessão de empréstimos àqueles que estavam interessados, né, estariam interessados em tomar esses empréstimos com vistas ao investimento e a criação, né, o desenvolvimento, o crescimento econômico do país. Acontece que esse projeto não foi bem sucedido e ele entrou para a história com o nome de política do encilhamento. O que é encilhar? Encilhar é o ato de colocar sela no cavalo antes da corrida. Então o negócio virou um banco de apostas e os indivíduos que tomaram, né, os empreendedores que tomaram empréstimos para resolver, para garantir o crescimento econômico, não pagaram, tá, esses empréstimos. O país entrou numa crise econômica seríssima, porque a emissão de papel moeda sem o consequente desenvolvimento, crescimento, produção de mercadorias, geraria inflação, que foi o que aconteceu. E aí, lógico, né, o país perdeu a sua capacidade de fazer investimentos, atingindo exatamente as populações mais pobres, certo? O Estado, né, o país, ele vai enfrentar problemas, né, problemas esses decorrentes das disputas entre cafeicultores e setores urbanos, né, porque na interpretação desses setores ligados à agricultura, a indústria não era uma aliada, mas muito pelo contrário, era uma concorrente, certo? Então eles acreditavam que o desenvolvimento industrial promoveria uma crise agrária enorme. E lógico, tanto é que esse pensamento era um pensamento que já vinha desde o período imperial, né, que dificultava o crescimento industrial do país. Mas aí nesse primeiro momento, obviamente, as últimas décadas do século XIX, as primeiras décadas do século XX, né, o pensamento agrário exportador venceu o pensamento urbano-industrial, que só começaria a obter vitórias com Vargas, né? A questão de tomada de empréstimos, né, junto a instituições financeiras internacionais, notadamente bancos ingleses, para sustentar a economia brasileira e evitar que a crise se aprofundasse, né? Então o país vai enfrentar esses problemas, vai viver esse cenário de incertezas, né? Mas de qualquer maneira era uma forma de tentar manter essa economia em funcionamento, certo? Saindo do campo econômico e dirigindo-se para o campo político, o Brasil também enfrenta um grave problema, um problema interno com o autoritarismo de Deodoro da Fonseca, né? Deodoro, ele vai tentar transportar para dentro das instituições políticas, né, brasileiras a mesma estrutura hierárquica do exército brasileiro. Então, isso vai criar um choque com as oligarquias. O Deodoro vai começar a tomar atitudes cada vez mais autoritárias, mas diante das pressões, nessa insubordinação, né, um termo bastante interessante, ele acaba por renunciar à presidência da República em novembro de 1891, ou seja, 9 meses depois de ser eleito presidente, o Deodoro renunciava ao cargo de presidente. E aí tem início ao governo de Floriano Peixoto, que aí eu destaco 2 acontecimentos principais. Primeiro, a Revolução Federalista, iniciada no Rio Grande do Sul, no ano de 1893, que opôs 2 grupos, né? Os federalistas, que defendiam os interesses do governo central,
tá? Liderados aí pelo Júlio de Castilhos, e do outro lado, né, o Silveira Martins, que era um autonomista, né, que aí recebeu o nome de republicanos, mas defendia, como é que se diz, uma descentralização do poder. Obviamente, o governo federal ficou do lado dos federalistas, porque esses defendiam os interesses desse governo, e a repressão contra os republicanos foi brutal, tá? Então, o Floriano Peixoto promoveu um verdadeiro massacre contra contra os republicanos. Paralelo a essa Revolução Federalista, tem um outro episódio bastante interessante, que é a Revolta da Armada, né? O comandante da Marinha, o Custódio de Mello, ele vai fazer uma interpretação da Constituição brasileira dizendo o seguinte: olha, o Floriano Peixoto ele não poderia assumir a presidência da República. Mas por quê? Porque o titular, no caso Deodoro da Fonseca, não cumpriu 2 anos de mandato. Então, como o Deodoro renunciou, né, nessa interpretação do Custódio de Mello, renunciou à presidência da República antes de completar os 2 anos de mandato, ou seja, os 50% do mandato, na interpretação do Custódio de Mello, deveriam ocorrer novas eleições. Só que aí o Floriano Peixoto bateu o pé e disse que não serão realizadas essas eleições. E aí o Custódio de Mello, como eu falei, ele organiza a Marinha, que era uma força ainda bastante monarquista, né? E para se rebelar contra o governo central. Então aí você tem um choque entre as forças armadas, dentro das forças armadas, por essa disputa de poder, né? O Floriano Peixoto, obviamente, sufoca também esse movimento, certo? Mas, de qualquer maneira, em 1894 seriam realizadas novas eleições, e aí, no caso, o representante das oligarquias, Prudente de Moraes, paulista, ganharia as eleições. Reza a lenda que o Floriano Peixoto se recusou aí à posse de Prudente de Moraes e disse que preferiria ficar em casa cuidando do seu canteiro de rosas, a entregar ao poder a um indivíduo que, na opinião dele, não tinha competência para governar o Brasil. Ok? E aí depois a gente continua essa conversa.